Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista. Nesse canal, meu grande objetivo é passar informações de qualidade, porque informações salvam vidas. Estamos agora no café com a doutora Vivian Koski e a gente vai começar respondendo tanto perguntas do YouTube quanto perguntas da jornada do câncer. E hoje eu vou passar vontade em vocês, tá, gente? Hoje eu tô com pão de queijo mineiro aqui, tá? Café. Fiz especialmente pro nosso café, né? Todo mundo sabe que eu sou mineira. Sou de Passos. Como eu corri, né? Muitos quilômetros no final de semana, hoje eu mereço aí um pão de queijo com café. Peguem o café de vocês pra gente poder começar a nossa conversa. Vamos chamar o pessoal pro café, que é muito interessante, né? Um momento pra gente tirar dúvidas. Mas agora eu vou comer um pouquinho aqui antes da gente começar. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Vou começar. Muito bom. O pessoal já tá com café, Ana Paula. E o pão de queijo? Vocês estão com pão de queijo também? Só eu. Esse pão de queijo é mineiro mesmo, tá? Não é fake não, não é de São Paulo não. Vou começar com as dúvidas do canal do YouTube, tá bom? Uma dúvida de uma seguidora chama, de uma inscrita do YouTube, chama Rose. É uma dúvida de um vídeo que eu fiz que chama: é possível parar o tratamento quando o câncer é metastático? Aí ela conta: estou fazendo Xeloda há 1 ano e 9 meses, metástases no fígado, só diminuindo o câncer do câncer de mama. Então acho que ela quis dizer que ela tem um câncer de mama metastático pro fígado e que ela tá tomando Xeloda, que é um tipo de quimioterapia oral, há 1 ano e 9 meses. Então, eu acho que a dúvida dela é se ela pode parar esse tratamento, essa quimioterapia oral, sendo que ela tem um diagnóstico de um câncer de mama com metástase no fígado. E aqui ela conta que os tumores estão diminuindo, não desapareceram. Então, aqui, Rose, se você está usando Xeloda, que é uma quimioterapia oral, o tumor está diminuindo, quer dizer que está funcionando, tá? Esse é o primeiro ponto, isso é muito importante. O Xeloda é uma quimioterapia oral muito bem tolerada. Então eu tenho sim muitos pacientes também, porque a gente usa o Xeloda para outras situações, tomando Xeloda há 2 anos. Então é possível sim manter o Xeloda durante bastante tempo quando o tumor está controlado. Porque o nosso objetivo no diagnóstico de um tumor com metástase é controlar o tumor, né, permitindo a remissão do tumor ou o controle, a redução do tumor. E a gente mantém, porque não é adequado, quando a gente tem um diagnóstico de um tumor metastático, eu tirar o tratamento, deixar uma paciente sem o tratamento de manutenção. E por que isso, gente? O que é um tumor metastático? É um tumor que se alojou em outros órgãos do organismo através da corrente sanguínea. Então, ou linfática. Se eu deixo o paciente sem nenhum tipo de tratamento, o que pode acontecer? Pode acontecer o tumor crescer novamente, dele migrar para outros órgãos. Então, em pacientes que têm diagnóstico de câncer metastático, a gente sempre deixa um tratamento de manutenção. Não quer dizer que a pessoa vai precisar tomar quimioterapia o resto da vida, não é isso. Mas a gente mantém um tratamento de manutenção. Por quê? Eu não tenho metástase, eu tenho células tumorais na corrente sanguínea ou linfática. Então, se eu deixo sem nenhum tratamento, se eu paro o tratamento, que é a questão aqui, pode ocorrer a recorrência do tumor, recidiva, tá bom? Outra pergunta número 2, vem de um vídeo assim, que eu fiz sobre o que significa tumor luminal A, luminal B, triplo negativo, HER2. Até aproveito para falar que vocês não viram ainda esse vídeo no meu canal do YouTube. Esse vídeo é bem legal, fala sobre os tipos e subtipos de câncer de mama. Aí ela é um comentário que ela deixou aqui, né? Ela chama Fabiola, minha inscrita.
Ela fala: doutora Vivian, a metástase é uma característica do tumor ou da pessoa? Pergunto isso porque eu descobri o meu câncer pela metástase óssea numa ressonância de quadril. Após esse exame é que foi feita uma busca em todo o meu corpo. Eu vou responder em partes, que é uma pergunta muito interessante que a Fabiola fez aqui pra mim, né? A metástase é uma característica do tumor ou da pessoa? É do tumor e é da pessoa, né? Então, eu só posso ter um tumor metastático se ele está diagnosticado numa pessoa, né? Então, ambas as questões não são excludentes. E aí ela pergunta isso porque ela descobriu o câncer dela. Aí eu sempre corrijo as minhas pacientes: não fale que é seu câncer, não é seu câncer, porque você não é o câncer. Então, vamos mudar essa linguagem, né? A programação neurolinguística, mudar isso, porque você está passando por um processo de tratamento do câncer. Se você tem um câncer metastático, esse processo será contínuo, mas você vai muito além do câncer. Esse é o segundo comentário sobre essa pergunta. E aqui ela conta que ela descobriu o câncer de mama já com metástase. E aí que foi feito o escaneamento do corpo todo. Isso é raro, mas cerca de 10 a 20% dos casos de câncer de mama, eles podem ser sim descobertos com metástases, né? E provavelmente essa paciente tinha algum tipo de dor no quadril, algo assim, e foi investigado e feito esse diagnóstico de câncer de mama. Mas quando existe, então, o diagnóstico de uma lesão óssea, de um tumor ósseo, a primeira coisa que se deve fazer, a biópsia desse tumor ósseo, entender pela imunistoquímica qual é o sítio primário, de onde veio esse tumor, e fazer sim exames de estadiamento do corpo todo para entender se o osso, se aquele ponto é o único foco de metástase ou se eu tenho mais focos de metástases no restante do organismo. Então, aqui a metástase, ela queria saber se era uma característica da pessoa ou do tumor. É uma característica de ambos. E por que esse tumor foi diagnosticado já com metástase? Provavelmente um diagnóstico tardio, aliás, provavelmente não, um diagnóstico tardio, e pode ser que inicialmente esse tumor não tenha sido sintomático, ou enfim, aqui é importante lembrar dos exames de rastreamento, da mamografia, e mesmo que a paciente não tenha nenhum sintoma, a partir de 40 anos, a mamografia é obrigatória, é recomendada pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Então é importante fazer a mamografia de rastreamento, porque ela pode evitar diagnósticos tardios de tumores metastáticos. E é sempre importante, quando a gente faz um diagnóstico de câncer de mama, mesmo que aparentemente ele esteja localizado, fazer os exames de estadiamento para ter certeza que não houve a disseminação para nenhum outro ponto. Agora eu vou responder uma pergunta sobre tumor de ovário, mas ela não está aparecendo aqui direito. Se eu consigo achar. Pronto, achei. É num vídeo que eu falo sobre câncer de ovário, que eu digo assim, o que significa dizer que o câncer de ovário é platino sensível. É um vídeo também que está no canal do YouTube. E a pergunta vem aqui. Doutora, minha mãe foi chamada de platino resistente, mas não entendi porque ela foi diagnosticada com carcinomatose peritoneal irressecável. Fez 6 ciclos de carbotaxol, foi para a citorredução, fez uma citorredução R1, aqui ela diz, e o médico disse que ela não respondeu à platina. Está certo? Aqui, gente, obviamente, eu vou responder de uma forma geral. Eu não conheço o caso da mãe da minha inscrita, mas o que quer dizer que a paciente que tem um tumor de ovário com carcinomatose no peritônio foi platino resistente? Quer dizer que, primeiro, uma paciente com diagnóstico de tumor de ovário com carcinomatose peritoneal, alguns casos é possível operar,
outros casos não é possível operar e há casos em que nós fazemos uma quimioterapia antes de tentar uma cirurgia. E aqui, o que provavelmente aconteceu? A mãe da minha inscrita, ela fez um tratamento com carbotaxol, que é a carboplatina, e não teve o efeito esperado pelo cirurgião. Provavelmente não houve a redução esperada do tumor. Mas para a gente dizer que a paciente é platinoresistente, né, eu preciso ter uma progressão do tumor, um aumento do tumor. Então, se essa paciente fez a quimioterapia com platina e ela ficou com o tumor estabilizado, mesmo que não seja possível operar ainda, mas se houve a estabilidade do tumor por pelo menos 3 meses, eu posso dizer sim que a paciente respondeu à platina. Então, o conceito de platino resistente significa que o tumor cresceu, aumentou de tamanho com o uso da platina num período aí menor ou igual a 3 meses. Isso chama de platino refratário. Quando eu falo de platino resistente, esse período fica um pouquinho mais longo, eu uso o período de 6 meses. Mas, nesse caso aqui, se houve o controle do tumor com a platina, mesmo que ele não tenha diminuído de tamanho, tá, gente? Mas que ele tenha ficado estabilizado por 6 meses, a paciente respondeu à platina. Se ele não ficou estabilizado por 6 meses, ou seja, se ele cresceu com menos de 6 meses, aí significa que ela foi resistente, tá? Isso que quer dizer esse conceito de platino sensível, platino resistente, que nós utilizamos para direcionar o tratamento do câncer de ovário metastático para o peritônio, estadiamento 3, ou com metástases em outros órgãos. Vou tomar uma aguinha, vou comer o resto do meu pão de queijo, tá, gente? Aqui eu comecei o café aqui comendo pão de queijo de Minas. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Agora a pergunta é sobre câncer de endométrio. Uma inscrita minha do YouTube pergunta: doutora, como melhorar a fraqueza durante a quimioterapia no câncer de endométrio? A quimioterapia, ela pode sim dar fadiga. E como é que a gente melhora a fadiga causada pela quimioterapia? Existem alguns pontos, existem algumas dicas. Primeiro, ver se a dose da quimioterapia está adequada para você. Por quê? Como é que o oncologista calcula a dose da quimioterapia? Pelo peso do paciente. Mas será que somente essa forma de calcular pelo peso do paciente é adequada? Então, inicialmente, no primeiro ciclo, eu sempre calculo pelo peso, mas depois eu vou observar a tolerância do meu paciente, né, os efeitos colaterais, e eu posso sim reduzir a dose da quimioterapia de modo que eu não perco a eficácia do tratamento, mas eu mantenho a qualidade de vida do paciente. Então esse é o primeiro ponto, né, para tentar administrar essa fadiga, essa fraqueza causada pela quimioterapia, fazer um ajuste de dose. Converse com o seu oncologista se é possível a redução da dose para o seu caso. Segundo ponto, exercícios físicos. E pode parecer contraditório, pode parecer paradoxal a gente dizer, olha, exercício físico, mas eu tô cansada, eu vou fazer exercício físico, eu posso piorar. Não. Você vai fazer exercício físico na medida, obviamente, da sua resistência, com orientação. Você vai perguntar ao seu oncologista que tipo de exercício físico é mais adequado para você. E aqui eu já vou dar uma dica, que os exercícios que vão estimular o ganho de massa muscular são aqueles exercícios que vão mais tirar essa fadiga oncológica. O exercício físico é um ótimo antídoto para amenizar a fadiga oncológica. Outra questão que eu uso muito nos meus pacientes é a acupuntura. E obviamente tem que individualizar, tem pacientes que podem fazer, ou pacientes que não podem, pacientes que têm medo de agulha, dá para fazer com laser.
a cannabis medicinal também eu utilizo nesse cenário. E para ajudar vocês, né, fazia tempo que eu não mostrava o livro aqui, ele tá de cabeça para baixo porque a câmera inverte, tá, gente? Mas esse livro é muito legal. Esse livro, eu sou coautora e editora do livro, chama Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer, e fala exatamente quais são as formas de amenizar os efeitos colaterais do tratamento, como que é possível fazer o tratamento com o máximo efeito terapêutico e com a máxima qualidade de vida. Esse livro é muito interessante e eu tenho certeza que ele vai te ajudar, que ele está ajudando muitas pessoas, tá? Então, esse livro da capinha roxa aqui. Vamos seguindo aqui. A Maria fez uma pergunta muito, muito boa. Doutora, boa tarde. Gostaria de saber o que acontece quando a quimioterapia causa intoxicação de terceiro grau. Intoxicação de terceiro grau. Intoxicação grau 3 é quando o efeito colateral da quimioterapia foi muito forte para o organismo da pessoa. Então, o que acontece? A gente vai precisar de reduzir a dose. É exatamente isso que eu acabei de falar com vocês. Eu sempre começo seguindo os protocolos internacionais, calculando a quimioterapia, a dose, pelo peso e altura do paciente, que é o recomendado. Mas a partir daí, se eu tenho uma intoxicação grau 3, qualquer efeito colateral grau 3, que é um efeito colateral bem pronunciado, que tira bastante a qualidade de vida do paciente, eu vou dar um exemplo, pode ser náusea grau 3. Náusea grau 3, o paciente toma os medicamentos antieméticos e a náusea não cede, ele precisa ir para o pronto-socorro, tomar medicamentos na veia. Fadiga grau 3, o paciente ele fica deitado mais 50% do dia, porque ele não consegue levantar da cama. Isso não é normal, gente. Se estiver acontecendo isso com vocês, significa que precisa ajustar essa dose desse quimioterápico. E isso é muito comum, os pacientes terem medo também desse ajuste de dose. Recentemente, eu estava tratando 2 pacientes com câncer de mama triplo negativo. E como eu estou contando para vocês, no primeiro ciclo, principalmente da quimio vermelha, o ajuste é pelo peso e altura. Mas elas tiveram náusea grau 3, ambas. E antes da segunda quimio vermelha, elas sempre passam em consulta, elas falaram, eu tive muita náusea, não consegui comer, fiquei deitada. Eu falo, isso não é normal. Não é porque você está fazendo um tratamento de câncer utilizando a quimio vermelha, é o modo de dizer, tá, gente? Esse é o modo leigo de dizer, a quimio vermelha é a doxorubicina, que você precisa ter essa reação nesse grau. Então, o que eu fiz? Eu ajustei, eu reduzi a dose da quimioterapia delas em 15%. E existe perda de eficácia, doutora, se eu reduzo a quimioterapia em 15%? Não há perda de eficácia, mas sim uma melhora da qualidade de vida do paciente. E aqui eu aproveito para dizer que eu atendo presencialmente aqui em São Paulo, em 2 consultórios. Um deles, que é o meu consultório de oncologia integrativa, fica na Vila Mariana, e o outro é o consultório onde eu faço os tratamentos oncológicos de quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, todos os tratamentos mais modernos, fica em Moema, tá bom? Presencialmente eu atendo nesses 2 locais, na bio vocês podem achar o telefone, os contatos, e eu atendo pacientes por telemedicina, pacientes de todo o Brasil e até de outros países. Vamos seguindo aqui, vamos lá. Deixa eu ver se eu tô pulando alguma pergunta aqui do YouTube, tá, gente? Uma pergunta sobre câncer de mama triplo negativo. E aproveitando, a gente tá no Outubro Rosa, é bom esse tema, é interessante aí para esse mês. Doutora, tenho câncer de mama triplo negativo e já fiz a cirurgia. Estou fazendo quimioterapia, já fiz a 3ª. Meu tumor, não falem meu tumor, gente. O tumor não é seu,
tá bom? O tumor não é. Já ensinei isso pra vocês aqui, ensino isso em todas as lives. Meu tumor é estágio 1. Não tinha linfonodo comprometido. Eu sinto muita coceira no lugar onde foi retirado. O tumor é duro no lugar. Pode ter voltado? É muito boa essa pergunta também. Aqui ela conta que ela já fez a cirurgia pro triplo negativo e ela tava fazendo uma quimioterapia adjuvante, que é uma quimioterapia preventiva, que a gente faz não porque a pessoa tá com câncer, mas para prevenir, né, que o câncer volte, para prevenir a recidiva. Quimioterapia adjuvante. E no triplo negativo, em quase 95% dos casos, a gente indica quimioterapia adjuvante. No local da cirurgia, sempre vai ficar uma fibrose, que é isso, esse tecido endurecido, que essa inscrita fala aqui no canal. Então ela fala que ela tá tocando a mama e tem algo endurecido. E ela pergunta se pode ser o tumor novamente. Eu digo que, obviamente, tem que avaliar, examinar, claro. Precisa fazer mamografia depois de 6 meses que tiver feito a radioterapia, examinar, mas o mais provável é que seja uma fibrose causada pela cirurgia, porque veja bem, gente, vai cortar a mama, né? E aquele local vai formar uma cicatrização, uma área de cicatrização que a gente chama de fibrose. Então a paciente vai tocar ali, vai sentir um tecido endurecido, mas isso não significa que o tumor voltou. E a coceira pode ocorrer sim da área de cicatrização. Porém, para ter certeza que é normal, que isso é da cicatrização, que isso é uma fibrose, precisa estar acompanhando regularmente o oncologista examinar, o mastologista. Qualquer dúvida, fazer um exame complementar. Mas o mais comum é que seja uma fibrose cicatricial referente relacionada à cirurgia. Outra pergunta sobre câncer de mama. O YouTube tá cheio de perguntas de câncer de mama. E já a gente vai para as perguntas da jornada do câncer, tá bom? E aí eu vou abrir também um tempinho aqui para vocês que estão aqui perguntarem, vocês que estão aqui ao vivo. Priscila. Olá, doutora. Descobri um carcinoma in situ aos 36 anos. Já fiz a mastectomia. Como eu tive trombose anterior, sei que não posso usar o tamoxifeno. Minha dúvida é, será que eu posso usar o anastrozol com o Zoladex? Fala-se muito pouco se algum desses dois também pode causar trombose. Não estou na menopausa, então teria que usar o Zoladex. Gente, o pessoal faz perguntas muito boas, né? São pessoas, né, muito informadas, que sabem exatamente o nome dos medicamentos, sabem se posicionar. Isso é muito legal, tem inscritos assim, que sabem, né, sobre o tratamento. Isso é muito, muito legal. Vou começar a responder a pergunta por partes. Carcinoma in situ. O que é carcinoma in situ, gente? É aquele câncer que não é câncer, é um pré-câncer. Carcinoma in situ é uma lesão que não atingiu a glândula mamária ainda. É uma lesão inicial. É uma lesão que ainda não se tornou um câncer invasivo. Então, o câncer invasivo é uma lesão completamente maligna, já invade a glândula. O câncer in situ não, né? Ele não invade a glândula ainda e, se retirado a tempo, pode ser que ele não invada. É o sonho de todo oncologista fazer um diagnóstico de câncer de mama in situ, porque, como eu disse, ele é um pré-câncer. Como é que é o tratamento de um câncer in situ? A cirurgia é o primeiro passo do tratamento. E aqui, né, a minha inscrita falou que fez a mastectomia, então já fez a cirurgia. E quando é que a gente usa a prevenção com tamoxifeno? Quando nesse material retirado da cirurgia existem receptores de estrogênio positivos. E essa paciente provavelmente tem. Só que como ela já teve história de trombose, ela não pode usar o tamoxifeno. E ela tá certíssima, porque o tamoxifeno não é indicado para pacientes que já tiveram o diagnóstico prévio de trombose. E aqui ela pergunta, será que ela pode usar o anastrozol e o Zoladex? O anastrozol e o Zoladex, ela chama Priscila. Priscila, não tem relação com trombose.
Então, não é comum esse efeito colateral de causar trombose com o uso de Zoladex nem com anastrozol. Então, não tem essa questão. A questão é que aqui ela tem 36 anos, ela ainda não está na menopausa. E o único medicamento, o único bloqueador hormonal que eu posso utilizar em pacientes que ainda não estão na menopausa é o tamoxifeno. O fato é que quando eu não posso usar o tamoxifeno, então eu vou precisar induzir a menopausa, que é exatamente o que ela conta aqui pra gente, com o Zoladex, para então cortar a menstruação, fazer a paciente parar de menstruar. Aí sim eu posso usar o anastrozol, que é um medicamento que eu só posso usar em quem está na menopausa ou naquela paciente que usa o Zoladex. Então, não tem na verdade, Priscila, contraindicação do uso de Zoladex e anastrozol para pacientes que tiveram histórico de trombose. Só que os efeitos colaterais são maiores. Como eu vou induzir a menopausa, vai ter mais sintomas da menopausa, pode ter dor articular, ressecamento vaginal. Então, conversa direitinho com o seu oncologista para que você não perca a sua qualidade de vida. É como eu estou dizendo aqui, gente, focar no tratamento mais efetivo que existe, mas também focar na qualidade de vida. E foi por isso que eu, juntamente com outros 18 autores, escrevemos esse livro, Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. Ele foi lançado no ano passado, mas eu lembrei de mostrar ele hoje, porque tem muita gente que me pergunta. E outra coisa, gente, vou deixar um adendo aqui. Sempre que eu falo de medicamento, sempre que eu respondo perguntas sobre medicamentos, não tem nenhum conflito de interesses. O caráter aqui é completamente informativo, de passar informações, tá bom? Vamos mais perguntas aqui, vamos ver se já acabou. Última pergunta aqui do YouTube e a gente vai para as perguntas da turma da Jornada do Câncer. Aqui, uma inscrita minha chamada Elsa falou assim: por favor, doutora, poderia falar sobre o câncer coloretal estágio 1? Posso sim. O câncer coloretal é o segundo tumor mais comum, tanto em homens quanto em mulheres. Quando ele é diagnosticado no estágio 1, é um estágio muito inicial. É um tumor que ele está restrito no estágio 1 ao intestino, à camada interna do intestino. Ele não aprofundou no intestino ainda, porque o intestino, gente, é um órgão oco. Vejam aqui minha mão, intestino, um órgão oco aqui por dentro. Quanto mais superficial, aqui na camada interna do intestino, eu tenho tumor de colo reto, mais inicial ele tá bom? Então, um tumor em estágio 1, ele tá na parede interna do intestino. Ele não passou para as outras camadas do intestino e ele também não passou para os linfonodos, para os gânglios linfáticos que envolvem o intestino e envolvem todos os nossos órgãos. Qual é o tratamento para o câncer coloretal estágio 1? O tratamento é a cirurgia e o acompanhamento depois. Tumores em estágio 1, a gente não precisa fazer quimioterapia depois. Tratamento de tumores coloretais, estágio 1, é só a cirurgia. Mas como é que eu tenho certeza, doutora, que o câncer é estágio 1? Após o resultado cirúrgico, né? Aí o paciente vai ser operado, aí ele vai passar no cirurgião, vai passar no oncologista. Depois da cirurgia, ele vai levar lá o resultado da cirurgia para o oncologista analisar. E aí vai estar lá escrito, no resultado da cirurgia, tumor T1 ou T2, é uma forma de medir o tumor, sem nenhum linfonodo positivo, não passou para nenhum outro órgão, não tem fator de risco. Esse é um tumor confirmado estágio 1. Se confirmar, então, após o material cirúrgico, depois da cirurgia do paciente, que é um tumor coloretal estágio 1, esse paciente não vai precisar fazer a quimioterapia preventiva, então ele está curado somente com a cirurgia. Então vamos lá, gente, já terminaram as perguntas aqui do YouTube e agora eu vou para as perguntas do pessoal da Jornada do Câncer. Jornada do Câncer
É um grupo de mentoria que está tendo aqui online com 4 aulas. Se você ficar curioso para saber o que é a Jornada do Câncer, clica lá, www.jornadadocancer.com.br. É uma mentoria exclusiva para pacientes que têm diagnóstico de câncer, né, que dá muitas informações, está auxiliando muitos pacientes a voltarem a viver, a terem uma nova visão sobre o tratamento e a se colocarem aí no centro do tratamento. Então agora eu vou para as perguntas aqui da Jornada do Câncer e depois eu vou abrir um momento para vocês perguntarem aqui também, tá? Que é lógico que quem tá aqui ao vivo tem prioridade para perguntar, para tirar as dúvidas. Então vamos lá, pergunta é: uma paciente tem um diagnóstico de um câncer de ovário borderline, fez um painel genético e teve um achado de uma variante de significado indeterminado, uma VUS, no gene PTCH1. Gente, o pessoal é muito informado, né? Isso é muito bom, como eu tô elogiando aqui as pessoas, né? Os meus seguidores aqui do Instagram, os seguidores do YouTube. É muito bom, né? Aprofundar nesse termo. E quando a gente fala dessa pergunta, fala, nossa, essa pergunta foi feita por um paciente? Foi. Isso é muito bom. Primeiro, o que é um câncer de ovário borderline? É um tumor raro de ovário, não é um tumor epitelial, que é o mais comum, é um tumor de crescimento mais lento. E nesse tumor de ovário borderline, a gente não tem muito aquela questão do tratamento se guiar pela mutação do BRCA1 e do BRCA2, porque é muito falado que no tumor de ovário tem que pedir a mutação do BRCA1 e BRCA2. Aí a paciente que tem um tumor borderline acha que todos os tumores de ovário são iguais e que tem que pedir avaliação genética para todos. No borderline não é obrigatório. Então o tumor borderline é um subtipo de câncer de ovário. Como eu digo para os pacientes na consulta, gente, hoje, 2022, a gente não basta saber o nome do câncer, que é um câncer de ovário, eu preciso do nome e do sobrenome, que é o subtipo. E de acordo com o subtipo, é que eu vou direcionar os exames que eu preciso fazer. E para o borderline, não é obrigatório fazer o exame genético. E aqui, uma VUS não significa nada, né? Uma VUS é uma variante de significado indeterminado. Ou seja, esse resultado não veio nenhuma mutação patogênica, não veio nenhuma mutação genética familiar que foi a responsável pelo surgimento desse tumor. No tumor borderline, eu costumo indicar um teste molecular do próprio tumor, né? Pegar o bloco de tecido tumoral ou fazer uma biópsia líquida e ver se existem mutações específicas onde eu possa usar a terapia-alvo. Isso é útil no borderline, mas a avaliação genética dos genes comuns do tumor de ovário, que é o BRCA1 e 2, não se aplicam diretamente ao tumor de ovário. Eu já pedi sim essas mutações para pacientes minhas com tumor borderline, na esperança de ser positivo e eu poder tratar com os inibidores da PARP, que são os medicamentos novos para câncer de ovário, mas sempre que eu pedi, veio negativo. Então, essa não tem mutação, uma VUS significa que não é uma mutação patogênica, então não identificou mutação. Isso que quer dizer essa alteração. E agora eu vou para a última pergunta. Deixa eu achar a pergunta aqui, gente. Achei. Também é de uma paciente da Jornada do Câncer, que ela pergunta sobre o que é carcinosarcoma endometrial de alto grau com diferenciação condroide focal e componente epitelial endometriose grau 3 seroso. Tá vendo, gente? As perguntas são demais, né? Não parece que é uma pergunta de um paciente, mas é muito bom, muito bom. Câncer de endométrio. Qual é o mais comum? Câncer endometriose, é o tumor mais comum. Carcinosarcoma
é um dos tipos de câncer de endométrio. O que é endométrio, gente? É aquela capinha que reveste a parte interna do útero, aquela camada muscular que reveste a parte interna do útero. É chamado também de corpo do útero ou endométrio. O carcinosarcoma é um dos tipos de câncer de útero. O mais comum é o endometriose. O segundo mais comum é o seroso, de alto grau. O carcinosarcoma é raro, mas foi reclassificado recentemente, histologicamente. E o carcinosarcoma, endometriose de alto grau, por ser muito parecido com o tumor seroso, e aqui ela diz, ó, com o componente condroide, que é o componente sarcomatoso, e tem um componente epitelial, endometriose seroso. Então, é um tumor misto, é um tumor que ele é composto por dois tipos de células diferentes. Ele é composto por células de sarcoma, mas ele também é composto por células epiteliais. De onde vem? Endometriose seroso. Mas o comportamento dele parece muito mais com um tumor endometrial clássico, que é o seroso, do que com o sarcoma. Por isso, o carcinosarcoma, esse tipo raro de câncer de endométrio, foi reclassificado e hoje ele não é tratado como um sarcoma, que é um tumor de partes moles, mas sim como um tumor seroso, um tumor, entre aspas, normal de endométrio. Então, o tratamento desse tipo de câncer de endométrio é igual ao seroso de endometriose, é igual. A diferença é a classificação histológica, é o tipo de célula que eu tenho nessa biópsia. Eu não sei se quem fez essa pergunta tá aqui. Se tiver aqui na live, pode perguntar, falar para mim se entendeu. E agora eu vou abrir uns minutinhos para eu responder algumas perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Então eu vou tomar uma aguinha aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, aí vocês podem deixar aqui que eu já respondo aqui ao vivo para vocês. Terminar de comer meu pão de queijo mineiro, né? Que hoje eu abri a live comendo um pão de queijo. A Nelma tá perguntando quais são os exames de estadiamento. Minha irmã foi diagnosticada a princípio com câncer de ovário disseminado no peritônio. Porém, a biópsia mostrou que o sítio primário era de origem gástrica. Nesse caso, né, o melhor exame para a gente ver peritônio é uma ressonância de peritônio, mas existem alguns casos de carcinomatose que nem com a ressonância do abdômen dá para ver. Então, existem casos que precisa fazer uma laparoscopia, né, que coloca uma câmera dentro do abdômen do paciente para diagnosticar a carcinomatose peritoneal. A carcinomatose peritoneal, às vezes, são pequenas lesões, tá? Disseminadas no abdômen e às vezes não aparece na ressonância. Isso é que você falou. E aí, o que a gente precisa fazer? Antes de operar um câncer gástrico, né, o que a gente só indica a cirurgia para o tumor gástrico que está localizado. Precisa estadiar, né, fazer essa laparoscopia, abrir a barriga, às vezes, mas às vezes com os furinhos, né, por via videolaparoscópica, que dá para diagnosticar, né, essa carcinomatose peritoneal com biópsia, com rastreio do abdômen através da laparoscopia. Aqui em São Paulo a gente utiliza isso. Aí, né, ela faleceu 5 dias depois do resultado da biópsia. Provavelmente, né, já estava muito avançado, né, o caso dela. Teria como ter detectado o tumor antes. A gente precisa estar sempre atento ao nosso corpo. O câncer gástrico inicial, às vezes ele não dá nenhum sintoma, essa que é a questão, né? Mas se você sentir dificuldades para deglutir, dor gástrica, perda de peso, se você tem casos de câncer gástrico na família, isso é muito importante. Fazer os exames, né? Fazer um check-up oncológico anual, ficar atento
aos sintomas que o seu corpo, aí as mudanças, né, que o seu corpo está mostrando para você que algo não vai bem. Mas em muitos casos a gente faz o diagnóstico no início, então é possível a cura quando está no início, né? A Sandra, o que a senhora poderia me explicar sobre o carcinoma mal diferenciado de ovário? É isso? Carcinoma mal diferenciado de ovário. A gente não usa muito essa classificação, Sandra. Câncer de ovário, a gente vai classificar ele pelo tipo de célula que ele tem. Então, o carcinoma seroso de alto grau, carcinoma de células claras, borderline. O mal diferenciado, ele deve ter um outro subtipo aí que você encontra na imunistoquímica ou no final da conclusão do laudo anatomopatológico. Então, sempre que eu falei para vocês, não basta só saber, é um câncer mal diferenciado de ovário, ok, mas que tipo de célula é? Então, na conclusão do laudo precisa ver isso, né? Se é um seroso, seroso papilífero, ou se é endometriose, ou se é células claras. Então, falta um complemento, realmente. A doutora fala sobre o tumor de músculo liso. O tumor mixoide, ele tem vários sítios primários, né? Aí você teria que falar para mim mais dados para eu, porque ele pode ocorrer, tumor de músculo liso, em todos os nossos órgãos. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Doutora, estou em tratamento, engordei 2 quilos. Uma medicação é baseada pelo peso? Tem algum problema? Já fiz todos os tratamentos, estou na terapia-alvo para HER2 com trastuzumab. Antônia, existe questão quando você sobe mais de 10% do seu peso. Ganhar 2 quilos não faz muita diferença no cálculo da medicação. Aqui é mais quando o ganho de peso é mais de 10% do seu peso. Então, exemplo, você pesava quando começou a quimioterapia 70 quilos. E aí você ganhou 7 quilos. Aí precisa fazer a correção da dose. Mas o ganho de 2 quilos não vai influenciar no tratamento. Mas é sempre importante, né, fazer ali a observação do peso, atualizar o peso. Sempre importante. Porque o médico vai calcular, né, a dose pelo peso. A Leoneide perguntando se a prática de hidroginástica como atividade física é aconselhável para pacientes oncológicos. Sim, Leoneide. Eu só tenho um adendo aqui. Pacientes que estão fazendo quimioterapia, né? Quimioterapia mais intensa, que dá uma queda de imunidade maior, às vezes vai para a piscina, pode pegar micose, então tomar cuidado. Então, dependendo do protocolo de quimioterapia, aí eu não recomendo. Mas se não estiver fazendo quimioterapia pesada, quimioterapia com protocolo mais intenso, dá pra ir sim. Aí conversa com o seu médico, porque a hidroginástica pode ajudar em dor articular, a hidroginástica ajuda em muitas coisas. Mas só tomar cuidado, né? Se for um protocolo mais intenso, onde existe uma chance maior de queda da imunidade, aí não é muito interessante. A Ana Paula tá perguntando sobre a biópsia líquida. Biópsia líquida é uma tecnologia muito moderna que a gente tem. Chegou no Brasil em 2019. É uma biópsia que a gente faz através do sangue, colhe o sangue do paciente, manda esse sangue para análise molecular. Vão ser avaliados mais de 300 genes, que são mutações que o tumor pode causar. E através dessa análise de mutações, a gente pode ampliar os tipos de tratamento que o tumor pode, que o paciente pode fazer, tá? O exemplo aqui, né, Ana Paula está perguntando um câncer de mama do tipo hormonal. Eu sei que o tratamento hormonal é o mais indicado hoje em 2022, mesmo para tumores metastáticos. Eu vou combinar os inibidores de ciclinas
com o bloqueador hormonal. É o melhor tratamento que a gente tem hoje. Mas quando existe algum tipo de falha desse tratamento ou quando a gente precisa investigar algo a mais, a biópsia líquida serve para a gente entender se existe alguma mutação, algum gene diferente, onde eu possa ampliar a possibilidade de tratamento desse paciente, dessa paciente, além do tratamento hormonal. Então, essa biópsia líquida, ela serve para mostrar, será que tem terapia-alvo que pode ajudar no meu tratamento? Ela vai descobrir mutações, vai responder a seguinte pergunta: será que eu posso usar imunoterapia? Que a imunoterapia pode ser eficaz no meu tratamento? Então, ela vai fazer essa análise, essa biópsia líquida de mais de 300 genes, né? E vai analisar todos os medicamentos no mundo que nós temos disponíveis para utilizar para o tratamento do câncer. E se tem algum medicamento específico de terapia-alvo que pode ser usado naquele caso. Então, a biópsia líquida amplia o nosso conhecimento, além do tratamento convencional, que a gente já está fazendo, que está indicado. Vou responder a última pergunta agora, tá, gente? A Ana: doutora, o stamp mixoide no corpo do útero. Eu não entendi a pergunta não entendi, gente. Depois, se quiser mandar a pergunta pelo direct, mas eu não entendi essa pergunta, tá? Agradeço, gente, todos vocês que estiveram aqui. Dizer que hoje a gente vai ter a nossa segunda aula da Jornada do Câncer, né? Para vocês conhecerem sobre a Jornada do Câncer, entrem no site www.jornadadocancer.com.br. Recomendei também para vocês o livro. Esse livro está ajudando muitas pessoas, que é Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. Esse livro fala sobre qualidade de vida, fala sobre esse novo olhar para o câncer, onde a gente tem conseguido transformar o câncer numa doença crônica, tratável, e onde sim a gente consegue curar muitos casos. Eu sou a editora desse livro e também coautora, e toda a renda desse livro, que foi lançado ano passado, ela não vai ficar com os autores, né? Como já foram feitas várias doações para entidades que cuidam de pacientes com câncer. E esse livro eu tenho certeza que pode ajudar muito vocês que estão aqui. Pedir para vocês compartilharem essa live nos grupos que vocês participam, grupos de pacientes. Pedir para vocês fazerem um print da telinha aqui, postarem nos stories, convidando as pessoas para participarem desse café de terça-feira, porque as informações salvam vidas. E vocês podem sim ajudar outras pessoas disseminando esse canal. Então eu tô aqui passando informações de qualidade de forma voluntária, completamente gratuita. E qual é a parte de vocês? Disseminar que existe isso, porque nem todos sabem que a gente tem esse encontro aqui às terças-feiras, após as 17 horas, onde é um espaço para passar informações de qualidade. Então, peço que vocês façam aí a propaganda desse canal, dos grupos que vocês fazem parte, para que outras pessoas também possam ser beneficiadas pelas informações. Muito obrigada por todos que estiveram aqui. Peço que coloquem coraçõezinhos, coloquem comentários, compartilhem, salvem. Quanto mais vocês, fizerem ações, os botõezinhos aí do Instagram, mais o Instagram vai entender que esse é um conteúdo importante e vai direcionar esse conteúdo para outras pessoas. Gratidão!